Olá, estamos iniciando aqui hoje mais uma edição do nosso podcast Pode Falar, juntos para somar com o Miguel Ribeiro. Aqui quem fala é Miguel Ribeiro, sou advogado e ex-presidente da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, FENIG, e hoje vamos bater um papo aqui extraordinário com duas ilustres eh, atores, escritores da nossa cidade, amantes da literatura iguaçuana, não da literatura iguaçuana, amante da literatura, mas que milita na literatura aqui na nossa cidade. Com muitos anos de entrega, muitas coisas boas entregas, pessoas respeitadíssimas aqui. Nós temos aqui o Mudoan Matos e temos aqui nosso que eu não sei se é Colinha, não sei se é de Campos, não sei se é de Marcos, aí ele escolhe neste ambiente aqui como é que ele vai ser chamado, né, Mudoan? Mas antes de qualquer coisa, eu queria que o Mudoan pudesse se apresentar aqui pra gente, sua história, como é que você veio, de onde você veio, como você chegou na cidade, como você se iniciou as suas escritas, essa sua atividade com a literatura. É, Bom dia, Miguel. É um prazer estar aqui contigo. E essa cidade, no caso, né, Nova Iguaçu, foi onde eu nasci, Ah, né? que bom. Nasci aqui e aqui eu vivo durante bastante tempo. E, para falar a verdade, esse ano de 2024 eu completo 50 anos de atividades culturais na cidade, né? Que bom. Eu comecei em 74, sou de 54. E é um prazer imenso trabalhar essa literatura dentro da cidade onde eu nasci. Agora, é claro, né, a gente não se resume a Nova Iguaçu mesmo, né? A literatura é universal, mas o prazer é imenso porque a gente vai descobrindo a cada canto dessa cidade pessoas ligadas à literatura e que gostam de trabalhar a literatura. Então, é gratificante. É, Principalmente, né, quando a gente vê que alguns caminhos se abrem mais ainda para a literatura, como a própria FENIG, o FAS e a Secretaria também, e movimentos literários que começam a surgir cada vez mais dentro da cidade de Nova Iguaçu. Então foi assim, eu comecei a ler um gibi, de repente um livro, comecei a gostar daquilo, comecei a escrever, vi no momento que o importante era tirar o poema, a escrita da gaveta, passei a botar nas portas das lojas, isso virou um movimento, foi crescendo, virou grupo, virou livros, né? E hoje eu posso falar que eu tenho 30 livros publicados, né? Esse aqui é o desse ano, o último. E a satisfação é imensa. Cada vez que a gente pode pegar a poesia ou a literatura e jogar e modificar as formas para melhor, isso é a coisa mais interessante que tem. Que bom, que bom. Depois eu queria que você falasse um pouco esse último título seu, Com tá? prazer. Tá fresquinho. E você, Colinha? Bom, eu participo do movimento cultural desde o final da década de 70. E como poeta, como ator, eu tive algumas participações na história da cultura em Nova Iguaçu. Agora, a parte marcante, né, eu acredito que o pontapé inicial da minha participação no movimento literário passa pela organização da Barraca de Poesia no início da década de 80, e que movimento ao qual eu fiz parte, e nós tínhamos como objetivo a questão de transformar a literatura num veículo social de participação do coletivo. Isso se dá na questão de que a gente não tem só um projeto individual de literatura, a gente também tem um projeto coletivo de literatura. A gente entende a literatura como uma perspectiva de desenvolver o potencial crítico a partir da leitura e da construção do texto. Então, o objetivo fim do movimento cultural, do movimento literário, é justamente dar oportunidade ao cidadão de escrever a sua história. E deixar claro que, enquanto artistas da palavra, a nossa função
é justamente estar registrando a emoção do homem do nosso tempo. Então a gente procura fazer isso de forma lúdica e contribuindo para que, de uma forma objetiva, a sociedade, a partir da leitura e da construção do seu próprio texto, passe a ser senhora da sua realidade histórica. Olha, Colinha, você, na sua fala, você colocou a importância de trazer a juventude, né, para o movimento literário, para a escrita, né, porque é aí que vai realmente contribuir com uma grande formação cidadã, uma pessoa crítica, né, com um olhar mais horizontalizado das coisas, né. Eu, quando fui presidente da FENIG, nós organizamos na FENIG o concurso Antônio Fraga. E o concurso Antônio Fraga visava exatamente trazer os estudantes das escolas municipais para esse desafio da escrita. E o mais importante de tudo, que alunos do EJA que não se sentiam capazes de escrever nada, não escrever um conto, resistiram, mas foram incentivados pelos professores que o orientaram e escreveram cada conto, sabe, Muduano? Hoje faz parte, essa publicação está na rede das bibliotecas municipais, das escolas municipais. Foram livros escritos pelos nossos alunos, orientados pelos nossos professores da rede municipal. Então isso é uma forma de a gente incentivar, porque eu não consigo ver o mundo de amanhã melhor sem conhecimento. E a literatura é libertária, liberta a gente. Então vocês são, assim, pessoas que eu posso dizer libertários, porque vocês não aceitam aqueles enquadramentos, aquelas regras básicas do mundo convencional. Então está sempre buscando. Eu quero depois que ele fale um pouco sobre esse livro dele, porque já começa com grandes desafios. Não vou falar o título, é ele que vai se encarregar de fazer isso. Mas eu te falava, parabéns por esse movimento literário, o Grupo Aleatório, os Poetas Afins, tentando uma contribuição enorme para o movimento literário. E você falou que você iniciou no movimento pela banca da leitura. Sim, no início da década de 80. Exato. Que foi um movimento literário que a gente teve a oportunidade de fazer um link, na época, com o movimento que acontecia a nível do estado do Rio de Janeiro. De maneiras que na sexta-feira esse movimento acontecia na Cinelândia, em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e aos sábados ele acontecia em Nova Iguaçu. Então era comum que não só nós participássemos lá na Cinelândia, como eles vinham aqui também. Mas o que é mais importante nisso tudo é que o Miguel Ribeiro acabou de falar, que é a questão do coletivo. E a gente tem uma proposta de coletivo. A ideia da gente não é só estar divulgando a literatura que a gente proporciona para os nossos leitores, mas é transformar esse leitor em escritor também. Para isso, a gente tem duas iniciativas aqui em Nova Iguaçu que têm tomado uma proporção a nível nacional, estadual, que é o movimento Poetas e Afins, né, que é organizado pelo poeta Modon Matos, que eu tenho a felicidade de estar aqui do meu lado, e a Poeta Sil. E nós temos também o coletivo Aleatórios, que é um coletivo de contistas aberto para a participação de novos escritores. Então, finalizando a participação aqui, mostrar claramente que Nova Iguaçu não só produz literatura, como contribui de forma determinante na formação do escritor municipal. E a FENIG, através do projeto Livros para Voar, tem sido um parceiro relevante nesse processo. Tanto eu tive a oportunidade de lançar no projeto Livros para Voar, no Top Shopping, na sala de leitura, no terceiro piso da FENIG,
né? Eu lancei lá 2 livros e o poeta Modon Matos teve a oportunidade de lançar os dele também, assim como foi lançado vários livros relacionados com os coletivos. O Grupo Aleatórios mesmo foi contemplado várias vezes pela FENIG no projeto Livros para Voar. Então eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui na frente do Miguel Ribeiro, que antes de mais nada é nosso amigo, é um amigo da literatura e tem contribuído de forma relevante nesse processo de formação do escritor iguaçuano. E você, Duan, qual é a tua visão como trazer o jovem para se apaixonar pela literatura, como você é um apaixonado hoje? Tem um detalhe, né? Me lembrou aqui, falando dos jovens, no tempo da feira de Independente de Poesia, a banca que tinha aqui em Nova Iguaçu, no centro, em 80, no início da década, a gente se reunia no sábado, né? E nesse sábado a gente já tinha a ideia de pegar poetas de todos os lugares de Nova Iguaçu, como Cabo Sul, Austin, Morro Agudo, Tinguá, Miguel Couto, e trazer. Ali era também uma reunião de poetas começando, né? Esse pontapé também é interessante. E voltando agora para esse ano e para esse movimento atual, a gente tenta arregimentar jovens e adolescentes, né, principalmente, dentro de uma capilaridade, vamos dizer assim, através de ir no colégio, né? Porque às vezes o movimento de poetas e afins ou aleatórios vai até os colégios. Como houve um projeto no ano passado que foram, e esse ano também. A ideia não é trazer, porque às vezes não dá para pegar os alunos e trazer, mas é ir até os colégios e mostrar o que está sendo feito em poesia e literatura dentro da cidade dele, né? A cidade que ele se encontra. E a receptividade é sempre muito boa. O outro ponto também que a gente costuma fazer é ligar tanto movimentos aleatórios de conto, como o Poetas e Afins de Poesia e outras coisas, digamos, ao poeta compulsivo, que é o Enraizados, lá em Morro Agudo, né? E outros movimentos que têm até um pouco fora do município, mas sempre tentando fazer intercâmbios que tragam, que projetem mais ainda a literatura, e principalmente para a turma jovem, né, que participa nem tanto, mas tem um conhecimento cada vez mais do que está acontecendo na cidade. Que bom. Que ótimo, né? Que ótimo tem esses movimentos, os poetas compulsivos lá, e esse intercâmbio, claro. Eu estive, inclusive, na última edição do Poeta Compulsivos, lá no Enraizado, e tinha lá a representação de outros coletivos da cidade do Rio, de Belfort Roxo, né? E foi muita troca, né? E aquele projeto lá, eu vejo quanto que eles veem pessoas da periferia que não teriam oportunidade normalmente, né? E o Enraizado dá muito essas oportunidades para eles se encontrarem, né? Ali já teve projeções em Morro Agudo de pessoas da comunidade que foram projetadas para o mundo. Sim. Inclusive foram à França e tudo, né? Participar do movimento hip hop, né? Que é muito forte dentro do Enraizado. Colinha, qual é o maior desafio? Você, nas suas falas, e na fala do Moduan, dá para a gente perceber entre linhas alguns desafios. A começar pelo teu início no seu movimento. Mas hoje, quais são os principais desafios para que a gente possa estar divulgando e trazendo, ocupando os espaços com o movimento literário na cidade? Acho que o nosso maior desafio hoje é transformar a linguagem digital, esse afã que a sociedade vive hoje, né, do telefone celular e das redes sociais,
em construção da identidade. E como é que se dá isso? Nós sabemos que as redes sociais trazem hoje para nós uma novidade. E como professor de literatura eu posso dizer isso. Anteriormente, há uns anos Você é professor da rede? não sou professor da rede municipal de Nova Iguaçu, não. Trabalhei, né, na verdade, como professor, eu estou aposentado. E eu militei tanto na rede municipal do Rio de Janeiro, como na rede municipal do município de Caxias, né? Então, na verdade, o que a gente tem claro hoje é que existe hoje uma sociedade leitora. Coisa que há uns anos atrás era comum você estar num debate desse aqui em torno da questão da formação do leitor e você esbarrar na questão, as pessoas não gostam de ler. Hoje você não pode dizer isso. Se você pegar aqui o trem da Central, né, em direção de Nova Iguaçu em direção Central, você vai observar que o trabalhador, ele mesmo em pé ali, amassado, ele está com o celular. Né? Então, o celular hoje ele atinge todas as classes e todas as faixas etárias de idade. Então, a gente não pode dizer que hoje a população não lê. A população lê sim, mas não lê uma leitura de qualidade. E qual é a proposta do movimento literário? É justamente acompanhar essa tendência da sociedade e contribuir para a formação de um texto mais sintético e acessível à maioria da população. Daí a gente tem como instrumento a poesia, né, que é um discurso reto, né, e sintético, e o conto também, que é uma experiência que a gente tem adquirido a partir da questão de que você tem uma história que você consegue sintetizar ela em 2, 3 laudas no máximo. Isso facilita o leitor. Então, a nossa busca hoje é justamente fazer com que as pessoas compreendam que podem registrar seus pensamentos através da escrita. E por isso que nós estamos aqui para incentivar isso, para transformar o indivíduo num escritor. E como é que se dá isso? Quando o indivíduo, através da palavra, através do domínio da linguagem, ele passa a ser senhor da sua realidade. Isso vai gerar ele autoestima, porque ele vai estar desenvolvendo sua própria identidade, o seu próprio texto, a sua identidade gráfica, e também vai estar contribuindo para o questionamento da sociedade, porque na medida em que ele escreve e coloca suas emoções para fora, naturalmente ele tem um compromisso de estar relatando a conjuntura a qual ele está inserido. E nesse momento ele sai da alienação e começa a participar da sociedade de forma efetiva. Então, construir o escritor, construir o leitor de qualidade é fundamental para uma sociedade democrática como a nossa. Modona, eu vejo que hoje o volume de informações que cada um de nós recebemos, sendo agora na nossa conversa aqui, você disse que você não tem participado das redes, você aboliu o telefone, então, quer dizer, isso é para você se concentrar nas suas escritas, na sua literatura, porque despeça se você estiver recebendo, porque a gente percebe que hoje as pessoas não têm muita, digamos assim, não se ligam muito em textos muito grandes, né? Exato. Então são leituras curtas, né? Uhum. Tem até um dessas redes sociais aí muito falada que tem um limite de toques, né? São 25, né? Certo? E aí, quer dizer, você literalmente continua apaixonado pelos livros físicos, não é Sim, isso? sim. Mas você acha que esse volume de informações que nós recebemos hoje através dos nossos telefones atrapalham, desconcentram, e aí a gente não fica com muita paciência de ler aqueles textos maiores? Tem isso sim. É uma experiência própria, né? Ultimamente eu tenho feito um poema visual, né? Como está nesse livro, como uma forma de ser mais sucinto. E até contos minimalistas, né? Que são mínimos. Ontem mesmo eu fiz um assim, ó, só para você ter uma ideia. Uma galinha voando bateu numa enorme cabeça. Aí formou-se o primeiro galo ou o primeiro ovo?
Então, a gente às vezes, Essa né, é a pergunta que alguém tem que explicar um dia. pois é. Mas geralmente na cabeça é galo, né? Aí o pessoal, ih, criou um ovo, né? Então eu faço, brinco com todas as coisas de uma forma bem mínima mesmo, para poder a pessoa ler rápido também, né? Leitura E realmente é verdade. Às vezes, eu estou em casa lá, a Ciulis, que é minha esposa, né? Ela pega o meu telefone que eu não uso mais, eu deixo ele jogado num canto lá. Mas às vezes tem que fazer um pixzinho, aí tem que pegar e botar ele para carregar. Você usa para fazer pix. Não tem outro jeito. Mas às vezes, como ele está jogado e descarrega, aí tem que botar para carregar. Mas aí tem que esperar um tempão para poder fazer o que realmente, qual é o propósito dele, no caso ali, na hora, né? Mas tem que esperar chegar, às vezes, 1000 mensagens que estão lá acumuladas em algum lugar para poder esperar aquelas mensagens passar, já que ele está ligado, né? Para poder, depois daquilo, a gente ir no lugar para poder mexer. Então, você vê bem, né? 1000 mensagens. Se eu tivesse de ler aquelas 1000 mensagens que estavam lá, tem esse lado. Então, às vezes, a gente tem que olhar e atentar para pequenos detalhes dentro, principalmente dentro da literatura e do movimento cultural, para poder a gente não cair numa mesmice, né? Sair um pouco dela, fugir a esse lugar comum. Tem esse lado, e esse lado é muito importante dentro de uma vanguarda literária ou de uma leitura de frente, né, de ponta. A gente tem. Eu não estou dizendo que eu sou esse cara. Eu não sou exemplo disso. Eu estou dizendo só que alguém tem que atentar para esses detalhes para poder fazer a coisa fluir melhor. E atingir principalmente aos jovens, né? Porque quando a gente passa, principalmente os adolescentes, eles estão de cabeça baixa mexendo no celular. Nada contra. Mas tem que saber adquirir o conhecimento que tem dentro desse celular, né? Eu brinco até com a minha filha lá, porque às vezes eu estou tentando saber um assunto e ela rapidinho pega o celular dela e fala, papai, é isso aqui é assim. Eu falei, tá vendo? O oráculo funciona melhor do que a minha enciclopédia que eu tenho que abrir lá. Assim, na brincadeira, a gente vai chegando a um denominador. E essa tendência é irreversível, né? Mas o importante é saber usar aquele aparelho, não ficar preso a coisas banais, né? Claro que é interessante. Se esse conto que eu falei, mini conto, tivesse lá, provavelmente as pessoas iriam gostar. E ele tem um significado, né? Brinca com o ovo, com a galinha, com o galo, né? Quem nasceu primeiro, né? Assim, a brincadeira está ali. É interessante. Então, é saber peneirar e chegar mais próximo ao oráculo, vamos dizer assim. Agora, Mudão, aproveita e fala um pouquinho do seu novo título aí. Isso aqui, graças à Lei Paulo Gustavo, né? FENIG, Secretaria de Cultura, Prefeitura de Nova Iguaçu, o projeto passou. A ideia de colocar os poemas dessa forma é também uma forma visual e movimento, né? Aqui mesmo dá uma ideia. O sol nasce, faz o poema, ele chega no centro, né, meio-dia, e depois ele cai aqui. E o poema é feito assim, em cima dos olhos, né? A ideia desse livro é trabalhar a letra O e fazer com que os poemas se movimentem dentro de uma letra só. É uma ideia de tentar o máximo possível de abrir o leque da poesia. Eu estou falando isso até porque dentro da FENIG, dentro do que aconteceu, Miguel Ribeiro, você sabe muito bem disso, é que o leque da poesia, através da Lei Paulo Gustavo, FENIG, Secretaria, o leque está se abrindo muito mais, ampliando possibilidades. Então, esse é o lado bom. Pegar o que o governo dá para a gente tentar fazer da melhor maneira possível que chegue aos alunos, ao público, e que a pessoa tenha conhecimento desse lado que talvez ainda esteja oculto em algumas pessoas, né? Sim. Bom, qual é a sua sugestão, você,
Se você fosse um candidato a vereador, é, ou um candidato a prefeito, o que você proporia para o movimento literário na cidade? Viável, tá? Sim. Olha, antes de mais nada, a gente tem já essa expectativa, né? Nós já temos um candidato que é sensível a essa nossa causa. Então, só isso já para nós já é fundamental. E o que a gente propõe é justamente uma expansão do movimento literário para as periferias. Descentralizar um pouco do centro de Nova Iguaçu. E para isso a gente vai contar com a participação efetiva da nossa representação na Câmara dos Vereadores, do próximo vereador, né, o Miguel Ribeiro, para defender uma política de financiamento de um trabalho itinerante, alcançando os limites, né, que estão ligados à geografia do município, no sentido de desenvolver em cada ponto a qual tivermos oportunidade de estar, a perspectiva de não só levar a nossa literatura, a nossa poesia, através do projeto Poetas e Afins, os nossos contos através do coletivo Aleatórios. Porque a partir desses movimentos, nós nos propomos a dar oportunidade às pessoas de estarem mostrando as suas poesias, os seus contos. E nós não só nos propomos a fazer aquele trabalho itinerante de chegar lá e mostrar aquilo que a gente faz e abrir o microfone aberto para que as pessoas façam. Não, nós temos também um método que se propõe a fazer com que o indivíduo aprenda a produzir sua própria literatura. Então essa é a nossa intenção. A nossa intenção, junto ao nosso querido Miguel Ribeiro, está aqui na nossa frente aqui, é no futuro bem próximo, né? Na próxima legislação, né, da Prefeitura de Nova Iguaçu, uma representação na Câmara dos Vereadores que defenda isso. Né? O nosso projeto é fazer um trabalho itinerante, mostrar a literatura que fazemos e, através de um método de construção de texto, proporcionar a esses elementos aos quais nós teremos acesso, né, que é o cidadão iguaçuano, a possibilidade de se tornar também um escritor. Então, nós temos um projeto de formação de leitor, levando a nossa literatura, né? E temos a ideia de um projeto de formação a partir da escrita, da formação do escritor, que é justamente o método de contribuir para a formação do texto da pessoa que se interessa por uma perspectiva de se inserir no movimento literário iguaçuano. Boa fala. Né, Mudão? E você, Mudão? Mudão, você nunca quis ser candidato a vereador, nem candidato a prefeito, não, Mudão? Cara, eu já fui uma vez. Ah, já? Já. Em 1992 eu fui e a candidata a prefeito na época era a Roseli Souza e era da chapa da Roseli. Souza, me lembro. Isso mesmo. Eu não me lembro da sua candidatura, eu me lembro que eu, inclusive, ajudei ela a ser candidata. Né, Roseli Souza. Mas aí eu vi, Miguel, apesar de você ser candidato, né? Assim, eu vou votar em você. Eu só quero explicar que eu vi que o lado da política não me interessava tanto quanto a literatura. Aí eu me voltei para a literatura e deixei esse lado da política com o Miguel Ribeiro e outros mais, né? Obrigado. Porque, assim, a gente tem que tentar fazer uma coisa melhor. Eu sei que a sua intenção é a melhor possível com a cultura, com a literatura e com a política da cidade. Então, com pessoas comprometidas como você, que eu sei que esse lado está bem, então eu vou desenvolver o meu também da melhor maneira possível. Então, aí tem que ter a sinergia de você que tem essa criatividade, que você produz, e aquele que tem a capacidade de articular para que essa produção tenha... Os elos interligam. Exato, então, exatamente. se você é um elo e eu sou outro, a gente vai se interligar para fazer de melhor maneira possível para a nossa cidade, né? Tá isso bom. mesmo. Bom,
Nós estamos chegando no final, sabe? A gente é um bate-papo para a gente tá trocando, sempre levar o conhecimento. E conhecimento é tudo, né? Eu tenho, sempre falo, Muduan, em todos os lugares que eu vou, e eu tenho ido muito em roda de capoeiras. Vejo muitas crianças, jovens, adolescentes, e eu sempre digo a eles, eu falo um pouquinho da minha história de vida, porque para mim, a minha batalha como um homem que nasceu na roça, né, filho de... Não é uma batalha fácil, né, não foi, né? Mas eu sempre digo a eles, não tem outra forma de nós vencermos, alcançarmos nossos espaços, né, de uma forma digna, se não for através do conhecimento, certo? Certo. E do nosso trabalho. Eu não conheço mágica, eu nunca encontrei coisas fáceis, tá certo? E por isso que eu digo assim, tudo que nós pudermos oferecer, oportunizar aos nossos jovens, às nossas crianças, para que elas tenham o gosto pela leitura, pela escrita, nós estamos contribuindo não só com o movimento literário, mas nós estamos contribuindo com essa sociedade democrática, tudo que todos nós falamos. Mas de verdade, né? Onde a gente tenha tolerância com o próximo, com o outro, respeito à diversidade, respeito às opiniões contrárias mesmo, os embates sejam no campo das ideias, né? Com muito respeito. Então é esse mundo, essa imaginação que carrego comigo, não tem outra. Eu sei que é muito romantismo, porque as pessoas querem tudo para ontem. Há um passivo, né, social, há um passivo de entrega do poder público muito grande, com políticas ainda estruturantes, do ponto de vista de infraestrutura, né, de esporte, de áreas de lazer, de esporte. Então as pessoas precisam disso, porque isso é importante na vida de cada um de nós. Quanto mais projetos sociais existirem, melhor. Tá aí Claro. uma Rebeca, tá aí um Medina, né, Exatamente. que vieram de projetos sociais e estão brilhando hoje. Eu digo, isto para mim tem sido assim quando eu falo, a minha vida na FENIG foi uma vida de entrega, mas com esse olhar. O que eu vou entregar? Para quem eu vou entregar? Todos os nossos movimentos foram sempre no sentido de descentralizar nossas entregas. Seja ela no artesanato, seja na capoeira, seja no festival de arte, seja no movimento literário, porque nós oportunizamos vários artistas da cidade. Inclusive, trouxemos várias escolas para participarem. Quando fizemos o festival de teatro lá no SESI, a Secretaria de Educação ajudou, trazia aquelas crianças. Colinha, você não imagina que não eram as crianças, as mães das crianças dizerem que nunca tinha ido no teatro. Isso é forte. Nós não estamos falando, sabe, lá... A dança também, né? Da dança. Gente, eu fui num festival de dança aqui, organizada pela Ariana, Secretaria de Cultura. Foi um dia inteiro, de 1h da tarde às 21h. Era muita gente, eu não tinha noção que esse movimento era tão forte na nossa cidade. Eu acrescento, dentro da fala do Miguel B. Ribeiro, a participação da FENIG no projeto Livros para Voar, através da professora Kátia, que fez um link junto às escolas municipais e junto, inclusive, às universidades de Nova Iguaçu, para socializar essa prática da questão da leitura. Então, eu tive a oportunidade de lançar livro junto à FENIG, no terceiro piso do Top Shop, como eu já falei anteriormente, com a participação de universitários, com a participação de alunos do ensino médio, de alunos do segundo segmento, pessoas que já estão alfabetizadas para o hábito de leitura. Então, a gente já sabe que existe já esse projeto e temos a certeza que, além de continuar o projeto Livros para Voar, nós teremos a oportunidade também de expandir cada vez mais isso. Isso que é o mais importante, né, Miguel Ribeiro? Expandir. Bom, eu vou chamar a produção
para apresentar aqui fazer alguma apresentação do trabalho que vocês desenvolvem na cidade. E isso é uma reunião do PMLLB. Olha só, esse plano municipal, a FENIG ajudou muito na implementação dele. Augusto Vargas, ele foi vice de cultura, né? E agora está no estado. A gente aí. Lançamento do meu livro pela FENIG no Top Shop. Outro livro meu lançado com a participação do meu amigo Miguel Ribeiro no Bar Esconderijo. Esconderijo. Lançamento do livro do Coletivo Aleatório, Retrovisor. Apoio da FENIG. A FENIG com a gente na Bienal de São Paulo. Caramba, que show! Eu não vou lembrar dessa coisa, não. Que bom, hein? É bom a memória, né? Sim. De resgatando coisas que a gente fez que nem estava registrado na nossa mente aqui. Bom, eu gostaria que vocês pudessem fazer os agradecimentos finais de vocês. Bom, é um prazer estar com você, Miguel Ribeiro, nessa caminhada, como agora você é candidato a vereador esse ano, né? Eu queria dizer que você tem o meu voto e tem o voto também da minha família. Claro que quando eu falo em família, eu não sei até onde nós vamos chegar, mas vamos tentar chegar até o final. Então, isso. É isso. Você tem meu voto, porque você é uma pessoa digna de confiança. Você abriu os caminhos da literatura e da cultura em Nova Iguaçu. Eu nunca vi uma pessoa fazer tanto que nem você, estando no posto que você está, entendeu? Ou esteve, né? Então, por isso, eu acredito no seu trabalho e acredito que você vai levar adiante. E quando chegar dentro da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu, a possibilidade vai aumentar ou duplicar ou triplicar para a gente. Então, eu voto em você e apoio o seu trabalho e até lá. Obrigado, meu Deus. Eu sei dos desafios, são grandes desafios, mas esse é o nosso compromisso. Uhum. Bom, é um prazer estar aqui para declarar publicamente o meu voto à candidatura de Miguel Ribeiro. E eu peço aos meus leitores para que sejam sensíveis a essa causa, né? Porque a gente precisa de representação legislativa no município de Nova Iguaçu, e Miguel Ribeiro nos traz esse horizonte. E assim como professor de literatura, que militei durante 35 anos no magistério, eu peço aos meus alunos que estão agora me escutando, eu tenho certeza disso, para dar um voto de confiança ao Miguel Ribeiro. É aquele pedido, né, do professor Ed Marcos, né, que sempre esteve ao lado de vocês na formação de vocês. Um abraço para todos. Muito obrigado a todos vocês pela confiança de vocês e vamos juntos para somar. Vamos juntos. Vamos junto, tamo junto. Valeu, Miguel.